Graça e paz a todos. É um prazer imenso estar com você no programa Palavras que Convertem. Hoje eu quero dividir uma reflexão simples, porém poderosa, que pode transformar a realidade e renovar também esperanças. Fique comigo até o fim e permita que Deus fale ao seu coração. Hoje vamos meditar sobre o tema A Família Ideal segundo os propósitos divinos. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pensando neste trecho da palavra de Deus, nessa porção da palavra de Deus, me veio à mente o fato de que temos em nossos lares membros familiares que sejam verdadeiros exemplos de fé diante dos desafios que nos são impostos. Em resumo, homens, mulheres e filhos que, em meio às relações cotidianas, procurassem viver o ideal de aprovação divino, onde houvesse o ensino da palavra e consolidação dos relacionamentos para com o ideal de Deus em família. Existe uma família ideal para Deus? O inferno não tem interesse em famílias divinamente estruturadas. O inferno quer destruir as nossas famílias. O inferno quer destruir a sua família. E meu querido irmão e irmã, para que isso não aconteça, eu quero lhes dar alguns conselhos neste dia. E o primeiro deles, eu quero lhe dizer que Deus tem interesse em sua família. Deus tem interesse de que a sua família seja segundo os propósitos dele. Os maridos devem tratar as suas mulheres com amor, sem amargura, como Cristo amou a igreja. E a palavra de Deus nos traz esta confirmação lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 19, texto muito conhecido de todos os irmãos e irmãs. Com entendimento, honra, ternura e como cordeiros, conforme a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, tratem as suas mulheres com carinho. Este é um conselho para que os laços familiares, para que a família possa caminhar segundo os propósitos de Deus. Existe um outro fator muito importante. Uma família onde as mulheres respondem aos seus maridos, mas respondem aos seus maridos com amor e obediência. A palavra de Deus lá em Tito, capítulo 2, versos 4 e 5, nos traz esta questão e este desafio para que as mulheres possam responder aos seus maridos com amor e obediência, com submissão, como a igreja deve se submeter a Cristo. Eu fico pensando, queridos, nas relações do dia a dia, nas relações familiares, onde o marido trata a esposa com carinho, onde o marido tem um jeito todo cordial, todo amoroso de tratar a esposa e os filhos. Que mulher não será submissa a este marido? Se ele a respeita, se ele honra, se ele procura caminhar com os filhos, se ele é provedor, que esposa não vai responder, não vai ser submissa ao esposo, ao marido? Um outro conselho, onde os pais criam os seus filhos, com amor. A palavra de Deus lá em Colossenses, ainda capítulo 3, versos 21, Efésios também, capítulo 6, verso 4, a parte A. Nós somos desafiados como pais a não provocarmos a ira aos nossos filhos. Quantos lares têm vivido de forma desarmoniosa, porque os pais provocam a ira aos filhos? E aí talvez você esteja perguntando, como, pastor?
Eu posso provocar a ira ao meu filho. Quando você dá tudo o que seu filho quer. Quando você não repreende o seu filho na hora que você deve ou que ele deva ser repreendido, você está provocando a ira. Porque em algum momento, talvez ele diga, mas sempre foi assim. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Disciplina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Com a devida disciplina, sempre que se fizer necessário. A palavra de Deus diz para nós corrigirmos. E eu vou além. Eu vou contra aquilo que a psicologia moderna diz. Não encoste a mão no seu filho. É violência. E a palavra de Deus está dizendo disciplina. Se necessário for, com a vara. Talvez aqueles que tenham os cabelos brancos como os meus tenham levado umas boas varadas. Vara de goiabeira. Lembra? De marmelo. Lembra? Um dia desses, no Dia das Mães, eu estava conversando com minha mãe. Mãe, que saudade daqueles beliscões, né? Saudade assim, lembrando dos momentos em que você me pegava e fique quieto, cale a boca. Eu lhe mandei fazer isso. Vá já lavar a louça. Vá lavar o banheiro. E como tudo aquilo que me foi ensinado, como toda a disciplina aplicada no momento certo, na hora certa, tem surgido efeito até os dias de hoje em minha vida. O outro conselho que emerge, então, vem para as mães, onde as mães criam os seus filhos com amor. Novamente, nós vamos para a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, verso 4. Como as donas de casa gerenciam o lar, onde nós vamos ver a palavra de Deus trazendo conselhos em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14. Provérbios, livro da sabedoria, capítulo 31, versos de 10 a 31. Ensino aos filhos, admoestação ao lar. Tudo isso vai fazer com que os nossos lares sejam os lares conforme o coração de Deus. Vai trazer para os nossos lares aquele ideal de Deus para as nossas famílias. Lares onde as crianças reagem aos seus pais com obediência. Lembram da palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6? Quando no primeiro versículo Paulo vai dizer, olha filhos, sede obediente aos vossos pais, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Honra seu pai e a sua mãe. Para quê? Para que te vá bem e para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Provérbios capítulo 31, verso 28, também nos traz conselhos com relação às crianças honrando, reagindo com obediência, com respeito aos pais. Esses dias ouvi de uma pessoa o fato de que a criança estava muito desobediente. E o pai, então, quando foi questionado, o pai dizia, eu não sei mais o que fazer. Eu não disciplino a minha filha. Ele não disse disciplino. Eu não bato na minha filha por conta da questão da violência nos dias de hoje. Então ela não apanha, mas ela não me respeita. Eu digo, ela bate a porta e vira as costas. Eu mando ela lavar uma louça e ela não lava. Eu digo para ela, faça isso e ela não faz. Ela não me respeita. Eu não sei mais o que fazer com esta criança. E a criança, na faixa etária dos 12 anos de idade. Pasme, sendo criadas fora dos propósitos divinos. Que criança, que adulto nós teremos daqui a alguns anos? Queridos, um lar segundo o ideal de Deus se faz necessário servir ao Senhor, onde os lares estão dentro de uma mesma fé, uma fé genuína, uma fé de geração para outra.
Segundo aos Timóteos, capítulo 1, verso 5, nos fala sobre essa questão, nos traz a afirmação de que nós precisamos instruir os nossos filhos, ensiná-los no caminho do Senhor, para que o nosso lar, então, siga a direção dos propósitos divinos, para que os nossos filhos, a nossa família, seja estruturada dentro daquilo que o Senhor deseja para as famílias, com devoção ao Senhor, uma devoção que supera todos os obstáculos, então, que a vida tem nos apresentado, uma devoção ao Senhor que torna o Senhor o principal, o centro, o esteio dos nossos lares. Assim nós vamos conseguir ter famílias servindo verdadeiramente ao Senhor, famílias segundo o coração de Deus. Nenhuma família é perfeita. Eu sei que os problemas são muitos, as dificuldades são muitas. Eu sei que talvez você tenha pensado, inclusive, em desistir diante das lutas e dificuldades, mas vale a pena lutar. Vale a pena lutar pelo ideal de Deus para a sua família. Vale a pena lutar por aquilo que Deus tem estabelecido. Diga não aos intempéries da vida. Diga não quando os problemas e as dificuldades tentarem lhe afastar do Senhor, tentarem destruir o seu lar. Diga não, confie no Senhor, firme-se nos caminhos do Senhor. Procure viver o ideal de Deus em sua família. Assim, nós teremos lares fortes, igrejas sadias, bem como uma sociedade equilibrada em todos os aspectos. A família é ideal de Deus. E a família, como ideal de Deus, é a minha e a sua, quando seguimos os propósitos divinos para a família. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao fim de mais uma mensagem no Palavras que Convertem. Sou grato por sua companhia e espero que esta palavra tenha tocado profundamente sua vida. Compartilhe com alguém, continue espalhando aquilo que converte, cura e transforma, ou seja, o amor de Deus. Forte abraço e até a próxima.